espero que você que está sentado aqui hoje, ou em pé, dependendo da sua necessidade com criança aqui, que você tenha muito claro, de verdade mesmo, o que é a Santa Ceia, quão precioso é fazer parte disso, quão único e por quantas eras muitos queriam fazer parte disso. Já oro desde já aqui para que nenhuma religiosidade, nenhum sofisma, nenhuma mentira roube a sua participação, o seu envolvimento aqui na ceia. Porque hoje, pessoal, a gente começa aqui uma sequência de alguns domingos que o título já deve estar te dando alguns indícios, né? As canções aqui também já nos deram alguns indícios. E basicamente, meus amigos, a gente vai lembrar mais uma vez, e se Deus permitir, com ainda mais profundidade, se Deus permitir, com ainda mais maturidade, se Deus nos der a graça, com ainda mais fé, lembrar o que fez a gente estar aqui agora. E é muito doido isso, pessoal, de verdade. Que tema abismal, fala pra você, Leandrão. E começar, rapaziada, eu vou falar pra vocês, cara, tipo assim, nossa, eu geralmente preparo as palavras no domingo, desde que eu comecei a pregar, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, hoje eu tenho 35, então eu acostumei a fazer isso, assim, ficar a semana toda pensando, mas sentar mesmo pra tentar construir, assim, basicamente o que Deus quer que eu fale, sempre no domingo. E hoje, eu falo pra vocês, hoje, nossa, eu não sei nem explicar, assim, como é que eu fui confrontado, sabe? Tipo assim, como é que eu ficava constrangido, e como é que eu ficava pensando, e refletindo, e me arrependendo. E, tipo assim, não tô brincando, não tô zoando, tipo, de 10 em 10 minutos o Zaya vinha pra contar de um dinossauro novo e falar o que o dinossauro que ele botou lá, e eu, assim, meu filho, agora não. Só que aí a Lu tava lá pra tirar soneco Valentim, eu falei, cara, vou fazer o quê? E aí ia lá fora, e jogava, o Parasaurolophus, o Cruz, e Pecado, o Tiranossauro Rex. Então, tipo assim, rapaz do céu. E sabe, dava uma sensação de, tipo assim, nossa, não vou conseguir fazer, sabe? Só que é muito louco, porque ali mesmo o Espírito Santo já fala. Eu já tô te falando aqui, meu filho, com seu filho mesmo, entendeu? Eu já tô te ensinando alguma coisa com esses dinossauros. E falta o descanso, né, cara? E é louco, como é que até para servir o Senhor a gente peca. Até com a nossa melhor intenção do mundo de servir ao Rei, a gente consegue pecar. A gente consegue ser negligente, a gente consegue ser extremamente orgulhoso, a gente consegue confiar demais no nosso braço, falta fé e por aí vai. Então, assim, meus amigos, hoje, nosso primeiro passo aqui para a gente fazer um tour pela cruz, tá? É a gente, se Deus permitir, de verdade, tentar aprender aqui e ser transformado por Deus do porquê que Jesus foi parar naquele lugar, certo? Então, antes de tudo, eu queria já, se tivesse ligado na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 18. Não, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Tá? Desculpa. Ai. Amém? De verdade. Siga junto, tá? Tenho certeza, certamente, eu garanto, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e exterminarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca, biruta, maluca a sabedoria deste mundo?
Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Meu Deus! Os judeus esperam sinais. Os gregos buscam sabedoria. Olha lá de novo. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Fica a dica, hein? Oh, não sei o que eu vou ler na Bíblia agora. 1 Coríntios, vai lá. Vai lá ser engolido, vomitado, depois engolido de novo, vomitado. Assim, uns 5 processos de digestão ali para passar o primeiro capítulo. E aí, na graça de Deus, cara, a gente vai realmente entendendo quem que a gente é. Meus amigos, vamos lá. O que Paulo está falando aqui? Olha para você ver. Vamos tentar ir junto aqui, beleza? Presta muita atenção, tá bom? Paulo está falando que quem acha que segue Jesus, presta bem atenção no verbo que eu estou usando aqui, hein? Quem acha que segue Jesus precisa abraçar a loucura. Então já não estamos muito bem aqui, certo? Presta atenção, hein? O que é abraçar a loucura, meus amigos? E muita atenção. Por quê? Pelo senso prático, pela explicação, pelo laboratório e por evidências, você não vai conseguir acreditar que um rapaz de mais ou menos 32 para 33 anos foi morto numa cruz e aquela morte física afeta a sua vida hoje. É só a gente falar devagar o processo que você começa a perceber o nível da loucura. Não, é sério, começa raciocínio assim, tá, vou fazer a conta matemática. Um rapaz de carne e osso igual eu, mas ele é Deus também. Mas onde é que ficava a parte homem e a parte Deus? Já bugou. Mas tá lá, consigo levar, porque desde pequeno eu escutei essa história, então eu vou aceitar. Beleza. Agora vamos lá. Todo mundo morre, né? Todo mundo morre. Todo mundo já morreu, os que não é que tá vivo vai morrer também, os que vão nascer também vão morrer, olha que beleza. Todo mundo. Mas esse rapaz, no ano 2031 no ano 31 depois de Cristo, quando ele morreu, o sangue dele que pingou tem uma parte visível que atravessa 2000 anos. Aí quando eu falo perdão, esse sangue cai na minha testa e me lava. A loucura da cruz. Não, eu tô falando sério, turma. Quem que, tipo assim, normalzinho, olha para isso e fala, verdade. Caraca, muito verdade. Você tá vendo? E se eu falar mais devagar ainda, mais idiota vai aparecer. Quanto mais devagar, mais... Nossa, gente. Mas eu preciso que você entenda. É isso que Paulo está falando. Loucura! Loucura. Para quem? Para o grego. Agora vem comigo. Quem que é o grego, tá? Só para você entender. O grego é você e eu. Presta bem atenção aqui. O grego é você e eu, brasileiro. A gente não é judeu, turma. Então a gente não aprendeu desde pequenininha Torá, a gente não aprendeu lá todos os princípios, Talmud, blá blá blá, blá, palavra aqui que talvez você nunca tenha ouvido falar e tá tudo bem, tá? Mas você não aprendeu como judeu. O judeu desde pequenininho ele aprende a decorar lá os textos antigos e depois ele aprende a argumentar e a debater. Então assim, mais ou menos com 15 anos, tipo assim, praticamente todo jovem judeu já sabe o Velho Testamento de cor. Não vou perguntar nem aqui, quem aqui que sabe um texto bíblico de cor, não um versículo, tá? Um livro inteiro, vai. Quem? Não vou perguntar, porque a gente não aprende essas coisas, a gente não é nem motivado a essas coisas, mas o judeu é. Então presta atenção. O grego, pessoal, presta atenção nisso aqui. Assim como você e eu, é que isso é muito doideira. Desde o primeiro dia que você pisou na escola, você aprendeu a estudar de uma forma que a gente fala assim, ó.
forma presta atenção, aristotélica. Eu não estou zoando, você talvez nunca ouviu falar disso, mas tá tudo bem. Esse rapaz chamado Aristóteles, pessoal, ele foi um macedônio grego que inventou o que a gente chama hoje de lógica. Lógica. Então você já deve ter soltado nas suas frases aí, tipo, mas você não tem lógica. Você não faz lógica nenhuma. Não, tipo assim, isso precisa estar dentro de uma lógica. Não, isso aqui tem que ter uma lógica. Você já percebeu? Nós somos, presta atenção, a gente é desesperado por essa palavrinha. Sério, as coisas sem lógica. Qual que é a primeira atitude sua? Para e pensa. A pessoa começa a falar e não tem lógica, o que você faz? Não, continua aí. Não, deve ser verdade. Você está entendendo, cara? Olha o que Paulo está falando. Nós que somos gregos, somos apegados à lógica. E o judeu? O judeu é apegado a sinais. Tipo assim, tem que ter um sinal maravilhoso que bate com aquilo que eu estou esperando. Então os judeus esperavam um Salvador, presta atenção, que fosse um sinal maravilhoso, que fizesse loucuras e milagres e absurdos, mas que batesse com o padrão que eles esperavam. E eles esperavam um Salvador com espada, escudo, matador de romano e que ia libertar os judeus. Os gregos esperam quem? Alguém que explique A mais B mais C mais D mais E mais F, responda todas as suas perguntas e supra a sua lógica. Presta atenção! O judeu, mas tem que fazer sinal no nível que eu espero. O grego tem que explicar o tanto que eu preciso. Jesus, não me importo. Meu Deus, cara. Eu não me importo se você espera sinais que não batem com os seus sinais. E eu também não me importo de te explicar tudo que você acha que você tem que saber. Meus amigos, aqui já começa a cruz. Aqui já começa a cruz, meus amigos. Como é que pode um rapaz assassinado na cruz ser o Salvador? Como é que pode um negócio desse? E é muito louco, né? Porque a gente escuta isso tanto. A gente já viu tanto filminho, tanto desenhinho, tanto livrinho, que aconteceu um problema sério com a nossa cultura. Banalizou, meus amigos. Sabe o que é banalizar? É o seguinte, presta atenção. É você chegar em casa e ter comido. E você não se toca que 33 milhões de pessoas hoje no Brasil passam fome. Tipo, tem comida, entendeu? Você não chega em casa preocupado, tipo, nossa, será que vai ter? Não, você chega e tem comida. Nem que seja lá um macarrão para ferver, tá o macarrão lá. Nem que seja uma farinha, farofa, maisena, tá lá. Você tá entendendo o que eu tô falando? É banal, é tipo assim, parece que sempre teve. E sempre vai ter. Então, Jesus morrendo na cruz por mim, mas então, eu sempre ouvi isso aí, é isso aí mesmo, amém, glória a Deus. Perdeu a profundidade, meus amigos. E mais que a profundidade, tá? Perdeu o sabor. E mais do que o sabor, eu não sei nem explicar, e eu não sei nem pregar, e eu não sei nem falar o que realmente é isso. Isso é muito sério, amigos. Isso é muito sério, presta atenção. E a gente vai começar a tocar em pontos aqui bem frágeis, mas fazer o quê? Qual é a certeza de você que está aqui? Que você é um convertido e não um convencido. Presta atenção, hein? Qual é a convicção que você tem aqui hoje? Que você é um convertido e não convencido. Presta atenção. Convencido. Caraca, você deu uns argumentos muito bons, mano. Então, por causa dos seus argumentos, eu vou levar a sério. Presta atenção. Pô, você argumentou que o meu pai que me abandonou e minha mãe que me abandonou vão ser substituídos por Deus e Deus me ama muito. Nossa, eu queria muito ouvir isso, Clerbs. Então eu me convenci que o amor de Deus é suficiente para mim. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Esse não é o evangelho completo, meus amigos. Não existe evangelho, presta atenção. Não existe crer em Jesus. Presta atenção, amigos. Agora eu vou pegar mais pesado e eu não estou nem aí, porque é o que Deus está falando comigo. Você não vai para o céu sem cruz. E você tem que entender uma coisa, meu filho. Não tem outra opção ao céu senão o inferno. Não tem purgatório católico. Não tem meio termo. Não tem 1000 virgens muçulmano. E não tem nirvana budista. Tem céu e inferno.
Não tem céu sem cruz. Vamos lá, o que é? É isso. A gente tem um sério problema aqui, meus amigos. Vamos lá? Deuteronômio 21, 22, 23. Vamos lá? Deuteronômio 21. Abre aí com calma. Ai, ai. Vamos lá então. Pera aí. Deu um buguinho aqui aí. Deuteronômio 21, 22, certo? Vamos lá, é comigo, hein? Quando também em alguém houver pecado digno de morte, e for morto, e for pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto, se você está lendo aí, você já viu, porquanto o pendurado é maldito. Talvez você não está entendendo, né? Então vamos de novo. Você que não está com a Bíblia na mão aí, preocupado com sua preguiça, hein? Vamos lá. 22, 23. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo da morte, e for morto, e o penduraste no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois o pendurado é maldito de Deus. Quer continuar? Assim não contaminarás a tua terra, e que o Senhor teu Deus te dá em herança. Cara, eu não tenho noção não. Aqui a gente tem, meus amigos, um dos primeiros 5 livros da Bíblia, onde todo judeu aprende que ali basicamente é o certo e errado para tudo. Ali você vai ter a tal da lei, com L maiúsculo. Você que já leu o Novo Testamento, aí você sabe. Toda hora Paulo está falando, mas a lei, que o povo não para de perturbar o Paulo falando, mas tem que continuar fazendo a lei igualzinho, tem que circuncidar. E aí Paulo, a lei. Então assim, a gente tem aqui, presta atenção, gente, o grosso do passo a passo para você ter uma vida correta. E sabe o que é doideira, cara? Sabe o que é doideira? Deus mandou escrever essas paradas todas aqui para a gente ter uma conclusão. Não dá, mano. Não dá para seguir, velho. Não dá para seguir. Ninguém seguiu. Ninguém consegue, meus amigos, pelo amor de Deus. Agora volta comigo de novo. Presta atenção. Volta comigo. Por que então que a cruz é loucura? Presta atenção. Porque o que a gente faz? Ah, mas é muito mandamento, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser uma boa pessoa. E o que é ser uma boa pessoa? Pensa aí, vamos ser prático. Boa pessoa, gente. Não levanta a mão não, mas assim, olha, responde pra você. Você se considera uma boa pessoa? Vai. Não, se considera. Eu duvido que você fale assim, não, eu sou ruim pra caramba. Ah, mano, você tem certeza? Você fala assim, não, mano, eu sou educado, pô, sou gentil. Por que o pessoal não me chama? Tipo assim, nossa, mas eu sou um bom marido, você é uma boa esposa, meus filhos gostam de mim. Pô, meus alunos gostam de mim. Pô, os caras na rua cumprimentam, tem seguidor no Instagram. Aí você começa, tem, tá, legal. Percebe, vai. Começa a justificar e vai. É tão gostosinho. Vai falar, sou maneirinho. Então, você vai pensando nessas coisas. Que aí, eu vou falar por mim, e talvez você que está aqui também, você que é evangélico, meu amigo, é nós nessa cultura muito louca. O que a gente começa a pensar? Começa a pensar o seguinte: eu mereço um lugar bom, hein? Pô, tô ralando tanto nessa vida, o senhor. Ô, louco. Olha aqui, ó. Nossa.
Lá no trampo, lá os caras passando a perna de todo mundo e eu justo. Meus amigos tudo chapando a manga e eu liso. Todo mundo beijando a boca e eu zero. Pô, todo mundo aí apegado ao dinheiro e eu aqui ofertando. Aí é óbvio, presta atenção, é óbvio que falar de cruz, que rapaz, que cruz, o quê? Comportamento, meus amigos, uma boa pessoa. Então vamos lá. Nós acabamos de ler aqui juntos, eu espero que você esteja atento, sério. Quem morre na cruz é maldito. Meus amigos, eu só conheço uma pessoa que importa na minha vida que morreu na cruz. Quantos você conhece? Quantos familiares seu aí? Quantos chegados? Quantos heróis de guerra? Pensa aí, vai. Quantas pessoas você conhece que morreu na cruz? Eu vou te dar um número, beleza? Mais ou menos a conta seria o seguinte: 15 vezes 360. Vamos fazer a conta aqui agora. Aqui é matemática nervosa. Vamos lá. Ó, só para você ter noção. 15 vezes 360. Igual 5.400 por ano. Só que os romanos governaram por 800 anos. Agora multiplique por 800. 4.320.000 pessoas morreram numa cruz. Quantas pessoas você conhece? Só ele. Só ele. Mas peraí, Azaf, como é que morria tanta gente assim? Não era um negócio especial? Então deixa eu te falar qual é que é o negócio especial. Presta atenção, tá? Essa prática da cruz, pessoal, ela foi inventada por um povo que você conhece lá do livro de Jonas. Alguém chuta? Não, povo. Vocês vão na cidade. Povo. Qual que era o povo de Nínive? Ih, gente, o negócio tá feio. Assírios. Os assírios eram o império da época. Lá aquele Jonas da baleia, tá ligado? Então, eles eram o império do rolê, presta atenção. Esses caras inventaram uma forma de colocar medo nas pessoas, que era o empalamento, certo? Você atravessa com uma lança a pessoa lá de trás e sai na boca. Mas que isso não posso falar, beleza. Só que esse tipo de violência desgastou, entendeu? Tipo assim, tava dando muito trabalho deixar a pessoa parada para atravessar ela. Tava dando muito trabalho. E aí eles desenvolveram outro método, crucificação. Mas não é que você conhece. A crucificação desses caras era uma crucificação em poste. Então os caras pensam no poste de luz aí e crucificavam o cara assim amarrado assim mais ou menos. Então, amarrava o braço, subia o cara, pegava uma estacona e atravessava o cara no poste. Assim, os caras bem amável. Aí beleza. Veio os persas. Os persas mais econômicos falaram, não, que poste o quê? Vamos usar as árvores. Não estou usando. Eles crucificavam os caras em árvore, com uns galhão compridos assim, um do lado do outro. A gente tem vários relatos de que, tipo assim, os caras crucificavam às vezes vilas inteiras em grandes árvores. Homem, mulher, criança e tal. Mas isso, de novo, gente, era uma tática de guerra. Tudo bem? Aí veio o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande aprendeu com os persas e falou, não, gostei desse negócio aí, rapaz. Bota medo. Aí começou a crucificar um monte de gente em árvore também. Até que chegou os romanos. Os romanos desenvolveram a própria indústria de cruz, cara. Eu não estou zoando. Era um mercado, meus amigos, o uso do tipo de madeira e os formatos de produção. Então, em Roma, pessoal, a morte pela cruz, ela tinha um significado. Para aqueles que não são dignos. Então, presta atenção. Nenhum romano podia morrer em cruz. Só podia morrer em cruz quem fosse estrangeiro, quem fosse forasteiro, quem fosse escravo, inferior. Então é muito importante que você saiba por que a gente não escuta muito falar de outras pessoas na cruz. Porque só morria os ninguém. Só morria os zero à esquerda. Só morria aqueles que não faziam diferença para ninguém. E olha só quem estava lá na fila da morte. Um rapaz aí, que parece que nos salvou, né, meus amigos? Olha para você ver que doideira. Então, tipo assim,
Historicamente, meus amigos, a cruz é um lugar de maldição, é um lugar de exclusão e é um lugar de vergonha, cara. Sabe por quê? Vamos falar mais um pouco disso? A crucificação, ela, em todos os níveis, era para pessoas nuas. Mas não sei o que aconteceu com os nossos filmes e séries e vídeos e desenhos dentro do trono, que os caras morrem com roupa. Óbvio, a gente sabe por quê. Mas vocês percebem o que a gente começa a fazer? Sabe que vocês estão percebendo? O que a gente começa a fazer? A gente começa a maquiar a cruz, cara. Ah, mas não pode ser tão pesado assim, né? Tem criança. Será que eu estou ajudando a criança com isso? Já parou para pensar? Já pararam para pensar nisso? Se o próprio Cristo se permitiu a nudez ali, a maior vergonha de todas, por que a gente esconde isso do povo? Por que a gente acha que isso não é importante? Quando a gente começa a passar a maquiagem na cruz, a cruz se torna uma peça de teatro, meus amigos. Meu Deus. E aí no Paixão de Cristo é facinho chorar. Mas você não chorou por Cristo ali, mano. Você chorou por uma cena. Meu Deus. Isso é muito sério, meus amigos. Muito sério. E o ponto aqui é o seguinte: aqueles que eram crucificados estavam nus, expostos, estavam ali na vergonha máxima, meus amigos. E é muito interessante quando a gente começa a estudar isso, sabe por quê? O quanto que você se importa com a sua aparência? Sério. O quão preocupado você fica com o que os outros estão vendo em mim? Eu não quero que as pessoas achem que eu não tenho roupa. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou descabelado. Eu não quero que as pessoas pensem que eu sou pobre. Eu não quero que as pessoas pensem que eu uso a mesma roupa todo domingo. Já parou para pensar que doideira? Da onde vem esse lugar, Clevão? Da onde vem essa preocupação? Pensa um pouquinho. Eu não estou no dia bom, mas eu quero que as pessoas não saibam disso. Então eu falo: ei, meu irmão, tudo bem, glória a Deus, Pai do Senhor. Por que a gente tem essa necessidade de fazer isso aqui, ó? Eu não posso expor a verdade. Eu preciso sempre maquiar. Meu Deus. Já parou para pensar? Por que a gente começa a maquiar a cruz de Cristo também? Qual que é o nosso interesse com isso? Será que se a gente amenizar um pouco a violência do sacrifício de Cristo, talvez as pessoas venham mais rápido para Ele? Será que se eu amenizar um pouco mais a cruz e a violência dela, talvez eu me sinta menos culpado? Talvez que se eu deixar a cruz um pouco mais mansa, fica mais fácil para mim também pedir desculpa depois, porque não foi tão pesado assim, né, Jesus? Considera aí, cara. Será que quando eu consigo maquiar um pouco a cruz, meus amigos, os meus pecados não são tão pecados assim? Eles são só problemas de personalidade. Eles são só, presta atenção, só, não que eles não sejam, problemas para terapia. São só crises emocionais. Então, meus amigos, vocês conseguem imaginar nesse exato momento? Nosso amado Jesus, pelado, naquela cruz, escorrendo sangue, sim, escorrendo outras coisas também. Ele ficou horas lá em cima. Será que não ficou com vontade de ir no banheiro, não? Você consegue imaginar o nosso Jesus? Encharcado de urina, escorrendo fezes? Não vou parar, mano. E vou falar cada vez mais devagar. Porque o filme não mostrou isso pra gente. O filme Jesus tinha olho verde. Nossa. Tão bonito, cabelo sedoso. Meu Deus. Fora que assim, vamos ser honestos aqui, né, meus amigos? A cruz foi depois de uma sessão de violência que os romanos chamavam de flagelização. Foi ali que ele ganhou um boné chamado coroa de espinhos, né?
que, como ele não era feito sob medida, ele teve que receber o enclave para fincar na cabeça. Nu, fedendo, extremamente sujo. Fisicamente, a gente tem muitos relatos que Jesus não era nada formoso, nada musculoso, nada encorpado. Muito pelo contrário. Então, gente, vamos ser honestos, cara, era uma coisa horrorosa de se ver. Não tem beleza na cruz. Não tem beleza no sacrifício dele. Presta bem atenção. Não tem beleza na morte dele, meus amigos. Pelo contrário. Ali está tudo que eu não queria ver. Ali está tudo que eu não quero que vocês vejam em mim. Queria que a gente abrisse rapidinho. Lucas 2,35. Leandrão, você me abençoa nessa parte aí, Leandrão. Lucas 2,35. Amém? Vê se vocês conseguem acompanhar comigo aí. Vamos ver como é que tá a versão aqui, ó. Não, então volta no 34. Ah, não, pode ser, que a versão... Não, pode seguir, é porque aqui está em outra ordem. Mas vamos seguir assim, ó. Uma espada atravessará a sua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Presta atenção. Dependendo da tradução que você pega, a inversão é outra. Meus amigos, a gente está aqui nesse momento assistindo o maldito na cruz. A gente consegue acompanhar isso? A gente está assistindo um cara maldito na cruz. A pergunta é simples. Por que ele está lá? Simples assim. A pergunta é, por que ele não sai? Mano, eu vi esse cara com Lázaro, meus amigos. Eu vi esse cara com Lázaro, gente. Eu vi esse cara com a menininha Thalita Cume. Falou a menina, ops, vamos jogar Roblox. Então assim, pensa comigo. Eu vi esse cara fazendo o que eu nunca achei que seria visto. E agora ele tá nu, rasgado, fedido, escorrendo, violentado. Todo mundo tá vendo ele. Que vergonha, mano. Como é que eu chamo esse cara de mestre? Será que agora a gente sabe por que os discípulos... Você tá achando que os discípulos estão fugindo porque eles acham que ia morrer também? Morrer de vergonha, rapaziada. Quem que estava lá até o fim? Maria e João. Interessante, cara. Meus amigos, revisitar a cruz. Na verdade, talvez para muitos aqui, eu estou falando por mim também, pode ser na verdade, visitar, tá bom? Talvez você nunca visitou a cruz. E esse é o nosso ponto aqui. Jesus Cristo, olha o seu nome, Jesus Cristo. Cristo, o que quer dizer Cristo? Vocês sabem? Não é o sobrenome dele, alguns acham que é. Ungido, Messias, enviado dos céus, Clevão. Mas para que Adás? Para que ele passou essa humilhação danada? E de novo, meus amigos, a gente tem que sair do básico aqui. A gente precisa lembrar do que Paulo falou. Paulo falou que é loucura. Paulo falou que é escândalo, meus amigos. Se você ainda não está escandalizado, e se você não está se sentindo um louco aqui, você ainda está banalizando, cara. Você ainda está tratando como mais um assunto. Vamos lá, né, meus amigos? Vamos tentar andar aqui. Queria que vocês, se pudessem, abrissem comigo em Romanos 3.
Vamos lá. Romanos 3, versículo 10. Amém? Pois está escrito, Pri, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda lógica, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Olá, prazer, olha nós aí. Então quando você fala assim, a Bíblia não fala de nós, fala assim. Romanos 3, versículo 10. Meus amigos, vamos conversar aqui um pouco, vamos lá? Deus cria tudo que há, concorda comigo? Se Deus cria tudo que há, Ele é Senhor de tudo, amém? Se Ele é o Senhor de tudo, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para todos, meus amigos, Ele tem autoridade para o bem e para o mal, Ele tem autoridade para o certo e errado, tudo bem? Deus cria, tudo produz, tudo faz, e lá naquele bendito jardim, a sua imagem e semelhança, Ele cria um ser diferente de todos. Nesse ser, Ele chega e faz assim, ó. Você vai ter um pouco de mim. Esse ser a gente chama de imagem e semelhança. Esse ser é você, cara. A gente chama de Adão e Eva, meus amigos. Tava tudo pronto. Tava tudo feitinho, Sueli. Só passar a vassoura ali, pegar a semente no chão, replantar, chegar no ornitorrinco e inventar um nome para ele. Mano, é trabalho. Mas assim, você percebe? O grosso já estava pronto, meus amigos. O árduo já estava feito, meus amigos. E Deus, como um ser, presta atenção nisso, completo em si mesmo, cria um ser humano com a liberdade de escolha, para que o relacionamento seja um relacionamento de verdade e não um relacionamento mecânico. Olha só, seres humanos, tá tudo aqui, beleza? Mas tem um ali que não. E tem um ali que não, justamente por quê, né, meus amigos? Por que Deus criou uma árvore que não podia? Ô, gente, vamos lá, cara, vamos entrar onde a gente tem medo de entrar. Meus amigos, presta atenção. O amor verdadeiro, ele não é um sentimento, o amor é uma escolha, meus amigos. E o amor que eu escolho é o amor de renúncia. Deus, desde o princípio, está ensinando que o não é o processo do sim dele. Deus está ensinando desde o princípio que o obedecer é maior do que entender. Vamos lembrar, nosso querido Jairo, desesperado. Ô Jesus, minha filha está morrendo. Aí Jesus cura a mulher lá de sangue. Ô Jesus, pelo amor de Deus. Jesus falou, Jairão, na moralzinha mesmo, 2 palavrinhas. Aí ele, cala a boca. Não, crê somente. Vamos lá. Lembra da loucura? Não vai caber na sua lógica toda a explicação do Jardim do Éden. Não vai caber na sua lógica. Mas é o diabo. Não vai caber, fião. Mas a serpente, como é que ela faz? Não vai caber. Já tá claro. Aí não aguenta essas coisas não. Valeu. Então aguenta o inferno. Não tem meio caminho, turminha. Não tem um protocéu, um semicéu para os que entendem. Não. Mas junto a gente consegue cavar e chegar no lugar, com certeza. Deus é gracioso. Mas vamos se colocar no nosso lugar, vai? Você não é gerente do reino de Deus, você é mordomo. Meu Deus! E no reino de Deus não tem CLT, tá bom, parceiro? Vai sair sem nada. Meu Deus! Vai sair sem nada. E até o que você teve, que você achou que era seu, desculpa. Então, que fique claro, meus amigos. Por que Adão e Eva pecaram, né? Vamos lá. Como é que esse pecado pariu? Já parou pra pensar? Você, a serpente foi lá e tentou, né?
Olha que interessante, né? A serpente, ela foi direto. Ô, tá ligado aquela árvore lá, mano? Ele falou que morre se você comer? Sim, morre nada, filho. Mas olha a Eva aqui, né? Vamos chamar a atenção aqui rapidinho, mas o pecado não surgiu da conversa. O pecado surgiu da desconfiança. E aí a gente pode, como irmãos aqui, discutir isso, meus amigos, mas qual foi o primeiro pecado humano, né, cara? Incredulidade. Eva não acreditou que tudo que Deus disse era verdade. Senão não tinha nem espaço para a opinião da serpente. Então, eu quero que você visite esse lugar agora. Será que hoje você consegue medir sua incredulidade? O que é incredulidade? Ah, não, é ser ateu. Ah, não é não. É muito antes disso. Incredulidade é o seguinte. Ah, não vou orar agora não, porque... depois eu oro. Sabia que isso é incredulidade, mano? Porque a oração deixou de ser necessidade, falar com Deus deixou de ser necessidade, porque você já não crê tanto que Ele é tão importante assim. Mas Asaf, eu só não quis orar aquela hora. Não é que você não quis orar, você quis fazer outra coisa. Esse é o ponto. Você não deixou de orar para fazer nada, ninguém faz nada. Você deixou de orar para se distrair, entreter um pouquinho. Você deixou de orar para trampar um pouquinho. Você entende o que eu estou falando? Naquela hora ali o Espírito Santo te sussurrou. Vem falar comigo. Sabe o que você respondeu? Ficou da minha cabeça. Aí a Eva com a serpente aqui. Pô, se pá, hein? Se pá, você tem verdade. Deus não te criou também? Você nem ia mentir pra mim. Beleza, vou lá, né? Show. Agora vem comigo. Pecado é uma pandemia. Lembra do Covid? Espero que eu seja uma pessoa que não acha que o Covid não existiu. Por favor. O Covid existiu e levou muitas pessoas. Você lembra como é que eram as notícias? 4 casos em Passa Quatro. No outro dia, 338. Uma semana depois, 4.000. 2 meses depois, 1 milhão. Nossa, tá lá no Marrocos. Nossa, agora tá na Espanha. Rio de Janeiro. Lembra disso? Era um negócio desnorteado, incontrolável. Mas, para! Avião! Carro! Tamo aí, 7 anos, 7 anos depois, tipo, mano, o que foi aquilo, velho? Agora vem comigo. Incredulidade, Eva, certo? Ó, presta comigo. Incredulidade. Próximo passo. Desobediência. Comi. Próximo passo. Agora eu vou ser cúmplice. Adão, peca comigo. Ó, agora. Tô com vergonha, né? Esconde. Bota uma roupa. Aí Deus vem. Ô, meus amigos, cadê vocês? Pô, a gente tava pelado, Deus. Então assim, para não te ofender, ó glorioso, nós estava ali atrás do arbusto. Mentira. Não para mais. Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Orgulho. É a pandemia, filho. Meu Deus. Mas é uma pandemia. Vamos voltar para o começo? Lembra que eu falei aqui? Que a gente banaliza a cruz, a gente banaliza e a gente começa a se convencer que pelo bom comportamento a gente consegue ser uma pessoa que merece o céu. Aí, ó. É aí, ó, nesse lugar. Como é uma pandemia, eu estou infestado, eu começo a tirar o peso. E eu começo a tratar isso como, mas eu sou ser humano. mas aí, tá ligado aquela frase que o brasileiro criou? Só Deus pode me julgar? Rapaz, se você fala um negócio desse, eu ia ficar muito preocupado. Então, olha o que você está pedindo, né? Exatamente. Você está pedindo para o único que não pecou te julgar. Você tem noção do tamanho do juízo dele? O julgamento dos homens, ó. O julgamento dos homens você faz assim, ó. Você já fez também? Acabou. Agora é o julgamento de Deus. Meus amigos. Agora eu queria que vocês fossem comigo. Por favor. Por favor.
favor, em Gálatas 5. Meus amigos, Gálatas 5, 19. Nossa. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Aqueles que praticam essas coisas... meus amigos, vamos lá, cara. Aqueles que praticam essas coisas, o inferno herdará, meus amigos. Agora... o que é moralidade sexual, meus amigos? Você já pensou por alguns segundos em ter relação sexual com outra pessoa, a não ser seu marido ou sua esposa? Você já acessou pornografia? Você já viu videoclipe no YouTube de qualquer tipo de música que tem exposição do corpo? Você já foi na academia e ficou vendo outras partes do corpo além do seu instrumento? Suas conversas têm duplo sentido. Você está achando que é só deitar na cama com alguém? Senão estaria aqui escrito aqui, sexo. Imoralidade sexual, cara. Você projeta no seu esposo ou no seu marido o corpo de alguém para que ele alcance e te seja no nível que você gosta? Qual é o seu real interesse nisso? Como você trata o seu corpo? Como é que você expõe o seu corpo? Qual parte do seu corpo você quer que seja bonita? Pensa um pouquinho. Seu ombro? Sua bochecha? Sua cintura? Acho que acabou. Não, acabou não. Para pensar nisso. Eu estou dando um exemplo, meus amigos. Paulo está falando um pecado. Nesse maldito pecado tem mais de 38 ramificações. Sabe o que é isso? Você está condenado, mano. Você está condenado porque você já caiu nisso. Não, que é isso? Você nem pensa em ninguém, não pensa em nada. Não, beleza, então vamos lá, é alguém, é nós. Então aqui, ó, egoísmo. Nossa. Não vou falar aquela pessoa, não, ele machucou, me magoou. Não vou pedir perdão, não, ela que tem que vir. Dissensões. Sabe aquela fofoquinha que você falou, não, isso aqui é só para compartilhar o testemunho? Não é para falar mal, pastor, mas é que eu preciso falar dele para você, entendeu? Cara. E aquele pecado silencioso? Seu amigo contou uma alegria, tá vivendo uma coisa muito massa, tá pegando firme em Deus, e você tá aqui, ó. Caraca, Deus, é minha vez. Caraca, Deus, mas só comigo que não. Ai, Deus, eu acho que você me abandonou. Inveja, dissensões, inimizades. Meus amigos, eu vi passar fome. Não posso fazer nada, só estou com cartão. Não, eu sei o que é certo. Eu vou ensinar meu filho, mas se eu ensinar meu filho a não revidar, os caras vão achar que ele é viadinho? Meu Deus. Não, tem que ser homem mesmo. O que é ser homem, cara? Seu pecado que decide isso? Sua santidade que decide isso? Meu Deus. Meus amigos, o que é idolatria? Idolatria! Nossa, meu filho. Nossa, minha filha. Nossa, ninguém pode chamar atenção. Nossa, ninguém pode fazer nada de errado. Todos protejam. Coitadinha, coitadinho. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, presente divino. Oh, não.
Caraca! Não, mas ele é minha bênção. Bênção nada, velho. Bênção nada. Não, mas é meu marido. Meu marido. Não, mas é minha esposa. Não, mas é minha mãe, né? Eu não posso falar as coisas pra minha mãe. Porque... Não, mas é meu pai, né? Porque... Caraca, velho. Caraca, vocês estão percebendo, gente, que olha a frasinha boa. De boas intenções. O inferno não tá cheio, meu irmão. Ele tá esmagado. Olha a boa intenção que a Eva tinha, meus amigos. Caraca, eu vou comer essa maçã e eu vou provar pra Deus que eu não morro. Você é louco, Deus vai me respeitar, mano. Olha nós aqui hoje. Caraca, meus amigos. Ó, eu não vou tocar mais no assunto. Aí a gente finge que tá tudo bem e vai passar. Não, mas não tem como ter pecado nisso, não, é? Tem não. Inimizade. Meus amigos do céu. Não é muito mais fácil? Fala pra mim. Ah, não, foi só uma briguinha, deixa quieto. O que eu estou tentando te mostrar, e o que a palavra já te mostrou, e se você está aqui há algum tempo, quando eu falo aqui é com Cristo, eu espero que você já tenha entendido, não tem para onde fugir, meu. Sim, a gente está condenado na desgraça do inferno, meu irmão. Sim, o fogo está batendo na porta com toda a potência do mundo. Sim, o nosso nome está escrito no livreto do Satanás, junto com o Satanás, mano. Sim, velho, não tem nada que você sirva, nada que você faça, nada que você ajude, nada que você sustente, nada que você queira, nada que você cante, nada que você chore, meu amigo, que vai te tirar da desgraça, da condenação merecida, da maldição infernal, que as suas escolhas, desde o dia que você se descobriu livre. Não tem escapatória, meu amigo. Não tem escapatória. Porque você vai abrir agora em Romanos 6, 23. E você vai entender o que eu estou falando. O salário do pecado é a morte. Você tem que fazer essa pergunta. Como é que você está vivo até hoje? Mas sério, mano. Como é que não te passaram ainda? De verdade. Não, mas que injusto, foi tão cedo. Olha a seriedade. Não, mas morreu tão novo. Nossa, mas que tragédia. Olha como é que a gente se enganou esse tempo todo. Olha como é que a gente amorteceu o pecado. Gente, a parada é cruel, meus amigos. Nada mais merecido na minha vida e na sua vida do que morrer bem morto, para não voltar nunca mais. Sabe por quê? Porque você que trabalha o mês todo, qual que é a única coisa que você espera, velho? Não, o patrão falar, ah, mano, valeu pela boa intenção. Aê, imagina, dei 400 mil aulas para 400 adolescentes ranhentos, aí a diretora chega e fala, obrigado, viu, pela sua boa intenção. Você tá vendo, presta atenção, você tá vendo como que você nunca ia aceitar não ganhar seu salário? Então Deus nunca vai aceitar o seu pecado sem te matar. Meu Deus! Caraca, meu, você não tá entendendo isso não, mano. Não tem conversa. Não tem como você fazer de pobre vítima. Não tem como você pagar de ovelhinha. Presta atenção, meus amigos. É matemático. Assim como eu não aceitaria fazer um serviço que me custou caro, de graça, eu não vou aceitar você, ser humano maldito, que estragou tudo que eu criei por intenção própria, sem punição. Porque se Deus é justo, meu amigo, Ele não deixa passar. E se Deus é santo, Ele não se deixa misturar. Não existe, meus amigos. Não existe saída. Toda janela está fechada. Acabou. É isso que você merece. Só que é muito louco, mano, porque talvez você está olhando para minha pregação aqui e falando, ah, mas não é tanto assim não, tá pegando pesado, vou voltar mais nessa igreja não.
O que a serpente falou? Não vai morrer não. Nossa. Sabe quem está sussurrando no seu ouvido aqui, né? Você está usando o mesmo argumento que a serpente falou para Eva. Não, mas não vai morrer não. Vai dar só um probleminha, mas não vai morrer. Ou você aqui, não, mas eu tenho Jesus. Não, mas eu sou salvo. Ou você cheio de dúvida já. Olha, que desgraça. Eu tô falando sério, amigos. Se você tá cheio de dúvida aqui, temos um assunto muito sério. O seu evangelho está extremamente frágil. E o que você achou até hoje que era salvação em Cristo, talvez era só convencimento. Meu Deus. E deixa eu te dar outra notícia. A ciência já tentou, viu? E tá tentando, filho. Tá tentando inventar a máquina do tempo. Que se dessem, a cada versículo bíblico você volta um pecado. Ô louco! O neguinho tá lendo a Bíblia como? Mas por que você anima a gente? Porque aí eu ia conseguir o perdão pelo mérito. Eu ia conseguir o perdão pelo meu esforço. Muito mais fácil que acreditar numa loucura de sangue na cruz. Meu Deus. Caraca, era mais fácil Jesus pedir 10 chibatadas. Muito mais. Tô falando sério, gente. Tenho certeza que nós ia falar assim, vai doer, né? Mas pelo menos eu não preciso acreditar. Presta atenção, se eu não preciso acreditar, é prático. Agora tem que acreditar. É tão custoso que tem dia, Lê, que eu vou me sentir louco. Bem-vindo ao Evangelho. A cruz é loucura, fião. Sabe o que eu tô querendo dizer aqui? Não tem conforto, meus amigos. Porque o conforto é desconfortante, mano. Porque na hora que você se sentir confortável, o Espírito Santo vai te lembrar. Miserável, mano. Você já está se acomodando de novo. Você já está achando que você fez demais. Você já está achando que você é um bom moço. Você já está achando que você dá conta. Ah, meus amigos, cara. Queria que você abrisse para a gente finalizar 2 Coríntios capítulo 5. Meus amigos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, por favor. Deus fez daquele que não tinha pecado a oferta pelos nossos pecados. Meu Deus. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Ah, meus amigos. É sobre isso. É sobre isso. Se isso não te esmorecer por dentro, meus amigos. No pouquíssimo tempo que a gente teve aqui, eu tentei descrever só um pouquinho do quanto que a gente merece o maldito inferno, cara. Não há inocência no Valentim, meus amigos. O Valentim merece o inferno. Não há inocência na sua avó, no leito de cama, doente, cansada, pedindo o fim. Não há inocência. Porque pecar menos não te faz puro. Você só peca menos porque você sabe pouco ou porque você está sem energia. Você só peca menos porque talvez você é pobre. Ou talvez você só peca menos porque seu pai e sua mãe te controlam. Talvez você só peca menos porque você é feio. Talvez você só peca menos porque suas roupas não são tão boas para ser tão convidado para alguns rolês.
Talvez você só peca menos porque só uma pessoa quis casar com você. Já parou a pensar nisso? Você começa a se achar santo porque você não erra tanto. Não é, não. Porque nem os pecadores te querem, cara. Não vai abrir mais lugar nenhum. Se quiser apagar a luz, tá? Só pra gente... Eu tô percebendo algumas pessoas aqui já entrar em oração, então eu não quero de verdade te atrapalhar nisso. Se você já teve o suficiente aqui para ouvir, eu espero que sim, cara, de verdade. Cara, não vamos fugir mais, meus amigos.